Oi, eu sou a Gabi Xavier e hoje tô aqui pra gente falar de Shingeki no Kyojin, Attack on Titan, como você preferir chamar, não tem problema, e sem spoilers, porque a gente vai falar de temporada nova, última temporada de Shingeki. Gabi, a gente teve mais notícia? Então, a gente precisa conversar sobre isso, algumas coisas mudaram, mas talvez isso não signifique que mudaram. Tá confuso? Vou explicar tudo, porque sempre que acontece alguma coisa, que alguém vaza informação, que alguma data muda, que algum site modifica qualquer coisa, a internet já começa a tirar suposições e falar uma coisa que sempre me incomoda muito, que eu quero desmistificar de vez, por favor, que é: atrasou? Ah, então vai vir com melhor qualidade. Deixa atrasar 10 meses significa que vai ser 10 vezes melhor. Vamos falar disso tudo que a gente sabe com fatos sobre a nova temporada de Shingeki no Kyojin. Combinado? E sim, se você tá ligado, o vídeo era pra ter saído na sexta, porque aqui no canal a gente tá com um cronograma de vídeo sempre, terça, sexta e domingo. Mas se você me segue nas redes sociais, Instagram, Twitter, você já tava ligado nessa mudança de calendário, acontecer imprevistos, então me segue sempre pra você ficar ligado dessas coisas e não ficar perdido. Agora vamos falar de nova temporada de Shingeki no Kyojin. Lembrando, é sem spoiler, pode ficar. Deixa seu like em comemoração e se inscreve pra não perder nenhuma das próximas novidades e notícias verdadeiras. E antes disso, lembro vocês também que a gente tem uma coleção exclusiva de estampas aqui no canal, inclusive esta que eu estou usando do Levi e várias outras de Hunter x Hunter, de Yu Yu Hakusho, de Berserk, de Demon Slayer. Então vai aqui embaixo em loja.com.br/Gabi-Xavier ou clica nos produtos que ficam sendo exibidos, alguns deles em carrossel embaixo do vídeo. Então, o que acontece? A gente já comentou aqui no canal, eu fiz um vídeo que nem muita gente assistiu, isso é um problema, mas falando tudo que a gente sabia sobre a nova temporada de Shingeki. Lá atrás, quando foi anunciada a última temporada para 2020, ainda achávamos que era com o It Studio, aí veio a notícia de que seria em outono de 2020, aí foi inserida essa data, inclusive, no cronograma, na agenda da NHK, que é a emissora que transmitirá Shingeki no Kyojin, a última temporada, e o estúdio MAPPA, agora confirmado como estúdio de Shingeki no Kyojin, lançou um trailer, colocou no seu site como lançamento 2020, e aí continuou esse assunto, esse burburinho, MAPPA ainda produzindo várias coisas ao mesmo tempo, mas MAPPA é um estúdio grande e tem capacidade e equipes diferentes para isso. Vamos de novo já desmistificar essas coisas. Eu já comentei ponto a ponto desses fatores num outro vídeo que vai estar aqui em cima. Em algum momento eu vou lembrar de inserir, senão você clica no izinho que em algum ponto do vídeo eu coloquei ele para vocês assistirem. O que mudou? O que mudou foi o seguinte: a gente tem o que eu já chamei aqui nos vídeos, já expliquei, que são os leakers, que são os vazadores de informação. Um muito famoso é o Yonkou, mas sobre Shingeki tem outros dois que têm falado muitas coisas, e um menorzinho que sinceramente ele não tem muito embasamento de histórico, acertou várias coisas, mas ele tem se pronunciado muito e por algum motivo a fanbase tem acreditado nele, e este em específico, ele vem prometendo que Shingeki vai ter notícias até a semana que vem, e que não sairia em outubro, mas talvez sairia em novembro, dezembro. Isso é só um vazamento, uma pessoa que diz algumas coisas. O que aconteceu hoje, no momento em que eu estou gravando, que no caso pra você é ontem ou depois, mais anterior, não sei quando você vai ver, é que a emissora NHK, como eu já falei brevemente nesse vídeo, que tinha colocado no seu calendário Shingeki no Kyojin, última temporada, na temporada de outono de 2020, tirou essa informação, suprimiu, não tem mais Shingeki em lugar nenhum. Apesar disso, no site do MAPPA, que está produzindo sim este anime, apesar de algumas informações meio tortas sobre essa produção do MAPPA, deixa pra lá, já expliquei também em vídeos anteriores, lá ainda continua com a data, temporada final de Shingeki no Kyojin, produção do estúdio MAPPA, 2020. O que isso significa? Que a gente tá em setembro. Outubro começa a temporada de outono, com a temporada estreando, vários animes pipocando, inclusive, por exemplo, Jujutsu Kaisen, que também é do estúdio MAPPA, que tá bombando de animes. Aí, o que a gente sabe é que Shingeki ainda está para 2020, segundo o MAPPA, previsto pelo menos, mas a NHK tirou essa data. Isso pode sinalizar algumas coisas. Nada oficial, por favor, nada oficial. Mas isso pode sinalizar que realmente não chegará em outubro.
realmente não chegará na temporada de outono, ou realmente não chegará em 2020, ou simplesmente como já aconteceu com a NHK, eles retiram isso para colocar uma data oficial depois. Até porque muitas pessoas não sabem disso, mas a NHK anunciou que dia 12 de outubro ela vai fazer uma programação falando de alguns animes, inclusive Shingeki no Kyojin. Isso significa que eles podem então falar alguma coisa sobre a transmissão da última temporada até 12 de outubro deste ano. Pode ser então que eles deem uma confirmação de uma data mais exata. Então, pode ser que eles falem que sim, que vai sair em 2020 e tenham retirado do site porque a informação oficial já existe. E não é outono de 2020, mas é tal data, tal dia específico. Então, sair do site pode significar que não tem previsão nenhuma, que o negócio embolou e não tem mais como dizer uma data específica? Pode, mas não necessariamente é isso. Há histórico, há algumas premissas e há um anúncio, ou pelo menos alguma notícia, alguma coisa, algum comentário vindo dessa mesma emissora que tirou a data até 12 de outubro. Vamos aguardar até lá para falar qualquer coisa? Eu acho melhor. Fora isso, quando o Shingeki no Kyojin ainda estava com o It Studio, sempre tinha um lançamento de um trailer logo antes da temporada estrear, da nova temporada sair. O que significa que até mais ou menos um mês antes de uma estreia, que ainda pode ser no final de outubro, por exemplo, ainda poderia sair algum material, mas todo esse silêncio, para mim, dá mais a entender, a indicar que realmente, pelo menos em outubro, no começo dessa próxima temporada, o anime ainda não vem. Pode vir um pouco depois, pode vir no começo da temporada de inverno ou mesmo depois de 2020. A gente ainda precisa aguardar. Fica ligado que a gente tem é isso. Estude o mapa no seu site, continua com 2020. NHK, a emissora, tirou essa informação, mas possivelmente dia 12 de outubro vem com algo a mais, talvez. E temos o leaker, o vazador, a pessoa que de repente sabe tudo de Shingeki, dizendo que até semana que vem, em breve, a gente vai ter novas novidades, novas notícias novas. Muita redundância, é isso aí. Depois de desmistificar algumas informações e de novo situar vocês do que aconteceu e como isso não é nada oficial, e entender aqui junto com vocês, aqui ó, sentindo aqui dentro, o quanto é horrível essa insegurança da gente não ter certeza de nada sobre Shingeki no Kyojin, tirando essas questões, eu quero muito de novo bater na tecla dessa afirmação, dessa coisa que as pessoas criaram, uma falácia, uma mentira que não é verdade em todos os casos, muito longe disso. De novo, que é atrasou significa que vai ficar melhor. Por quê? Atraso pode ser o efeito cadeia, que inclusive já foi comentado durante toda essa questão do Covid há meses atrás que poderia acontecer. Vários animes foram adiados porque tiveram produções atrapalhadas por questões de quarentenas, isolamentos, restrições de horários e locais de trabalho. E isso faz com que, por exemplo, uma emissora como a NHK tenha um cronograma atropelado. Poxa, atrasou aqui, vários animes foram empurrados para frente, a gente teve que empurrar outros depois, um efeito dominó, que pode estar associado aos trabalhos de uma mesa produtora que atrasou lá, atrasou os próximos, ou até da grade de programação de uma emissora. Isso, por exemplo, nos faria pensar que não vai interferir na qualidade de produção, porque vamos voltar em outro argumento que eu já trouxe aqui para o canal e muita gente ainda não entendeu ou não assistiu, porque acontece, né? O YouTube não divulga, você não clica e não fica sabendo. Quando um anime ele começa a ser produzido, o comitê de produção ele abre com um orçamento X, tantos mil, milhares, muitos ienes, por exemplo. E aí eles têm esse valor fechado para você trabalhar. O orçamento ele é dividido em itens, tanto valor para fazer tal coisa, valor para animadores, que é muito pouco, bem pouquinho para os animadores freelancers, tanto para pós-produção, tanto para roteiro, tanto para trilha sonora, tanto para atores que vão gravar as vozes, e tudo fechado. Cada aluguel a mais, trabalho a mais, tempo a mais é mais dinheiro que nem sempre o comitê de produção vai abrir a mão, ou vai ter muito mais para quando precisar. Então, se você adia sem deslocar todo o trabalho para depois, se, por exemplo, eles se atropelam, se embolam e precisam trabalhar mais que o esperado, isso custa dinheiro. Então, nem sempre adiar é para melhorar. Nem sempre adiando para melhorar vai adiantar alguma coisa se não tiver mais dinheiro.
E, de novo, não necessariamente esse adiamento que pode acontecer ou qualquer outro que possa vir a acontecer vai ser para melhorar alguma coisa. Em alguns casos, sim, se isso for programado, se isso for estabelecido, se isso for remunerado de alguma maneira. Se não, às vezes é só jogá-la para frente por cronograma da emissora, da produção, ou por um problema mesmo que o resultado antes vai ser medíocre e depois vai ser medíocre igual. Não crie expectativas ou não fique torcendo, achando que uma coisa interfere na outra necessariamente. São muitos fatores e a verdade é que a gente sabe muito pouco sobre essa produção da última temporada. A gente sabe, de fato, como eu já falei no meu último vídeo sobre isso, que eles estavam há meses atrás, há um bom tempo na verdade, finalizando a gravação da trilha sonora, já fazendo a mixagem, os últimos acertos das músicas. Então os trabalhos estavam nos ajustes. Quem disse que eles vão ficar melhorando aquilo por meses, necessariamente, se o lançamento sair de outubro desse ano para outubro do ano que vem ou janeiro do ano que vem? Desmistificada essa questão, sim, há, como eu disse, alguns casos em que isso acontece, quando, de novo, é previsto, tem dinheiro para isso acontecer, portanto, é estabelecido. Aqui no Brasil, a gente chama de reajuste orçamentário. Então, você reajusta o orçamento, reaprova, e aí você passa para aquelas etapas que foram previstas para gastar mais dinheiro e melhorar alguma coisa, ou às vezes não. Às vezes simplesmente para chegar naquele mesmo resultado que ia ser antes, mas com um custo mais alto, porque se embolou, deu alguma cagada e aumentou o custo inicial previsto. Espero que vocês repassem essa informação, porque me incomoda um pouco que as pessoas utilizem argumentos, às vezes ditos em um caso isolado ou em alguns casos, e que não serve para tudo. E no final das contas, a gente fica muito reduzido em determinar algumas explicações para situações distintas, e isso reduz muito o nosso entendimento do que é essa produção, do que é essa indústria. Eu espero que, poxa, eu não sou a rainha da razão, eu não sou a dona da verdade, e é isso exatamente que é a mensagem desse vídeo. Não pegue informações isoladas como se todo mundo dominasse todas as informações de uma situação que pouca gente sabe o que está acontecendo. Se esse leaker está sabendo de coisas demais, tomara que daqui a pouco, na próxima semana, a gente tenha uma informaçãozinha. Se não, vamos aguardar pelo menos dia 12 de outubro, quem sabe lá surja uma data, que seja, como eu disse, para daqui a 2 anos, o que eu não acho que vai ser, mas pelo menos uma data para a gente segurar e, se for o caso, aguardar mais paciente por alguns meses. Explicado? É entendido? Situado da situação real da nova temporada de Shingeki no Kyojin? Então, última informação extra apenas é que esse mesmo leaker ele tá dando a entender que retiraram essa data do site porque, na verdade, a temporada não seria inteira nessa temporada de outono, que ela viria em algum momento a partir de novembro dividida, mas dividir a temporada final é o que a gente espera mesmo que aconteça, porque não dá conta. Acredito, pelo menos, que não dá conta da gente ter uma pequena quantidade de episódio pra tudo, é porque o mangá ainda não terminou. Tá no final, tá acabando, mas não terminou. Então, independente de leaker, de rumores, de um sonho que eu tive aqui, eu também acho que a temporada vai ser dividida em 2 partes. Quando vai estrear a primeira? Essa que é a questão. Beleza? Se inscreve no canal se não for inscrito, compartilha essa informação para que todo mundo fique sabendo de verdade, que a gente sabe de pouca coisa. Tá, é triste, mas é isso. Volta domingo pra ver de novo e vai também me seguir na Sala do Tempo, o canal em que, inclusive hoje, mais tarde, vai sair um vídeo novo de um projeto muito legal de filmes. Então, espero vocês todos lá, me dando uma forcinha. Me segue nas redes sociais pra saber de qualquer eventualidade ou notícias de última hora que eu aviso lá antes daqui. E a gente se vê, espero eu, em todos os próximos vídeos. Tchau, tchau!